Bom dia! Vamos esperar o povo no Instagram avisar que nós estamos ao vivo. Mais um dia de live e hoje nós temos uma convidada muito especial. Bom dia, bom dia, bom dia! Deixa eu ver isso aqui um pouquinho mais. Acho que vai ficar melhor. E aí, gente, como vocês estão? Tudo jóia por aí? Hoje é sexta-feira, né? E hoje a gente vai abordar um assunto bem legal, o poder da imagem. E a gente vai conversar com a Elis, que eu já vi que ela tá aqui. Deixa eu só fixar aqui o nosso tema. Elis, se tu quiser me chamar aí, deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui pra entrar ao vivo. Deixa a live falando do poder da imagem, o quanto isso impacta na nossa vida em todos os sentidos. Bom dia, Elis! Bom dia! Tudo bem? Meu celular não tá fixo que eu tô segurando ele. Não esqueci de trazer um tripé, tô em viagem. Ai, você Vai ficar me movendo. falou. Isso acontece, né? Ainda bem que a gente É, consegue improvisar sim, sempre, né? sim. Ai, mas que bom estar falando contigo aqui, que bom que você aceitou esse convite de a gente falar de um assunto tão importante, né? E que muitas vezes a gente não se dá conta que isso interfere na nossa vida, né, Elis? E, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da imagem, né? E eu quero até me apresentar aqui para quem não me conhece ainda, né? Então, eu sou a Gabriela, né? Eu sou amiga, eu sou mentora, eu sou empresária, e o meu lado, tanto pessoal quanto o lado profissional, chegou um momento que ele interligou, né? Então, para quem não me conhece, antigamente eu exerci a profissão de odontóloga e nos meus atendimentos eu via que eu mudava o sorriso das pessoas, mas elas não se viam realmente como elas, aquela transformação que às vezes acontecia, né? E aí depois, mais tarde, eu criei a Iori, que você precisa apenas 15 segundos para se sentir bem em sua própria pele. E eu via que assim, o produto a pessoa passava no rosto, tinha uma mudança na pele, mas muitas vezes a pessoa não conseguia nem se olhar no espelho. Ela não conseguia nem ver a imagem dela. Então, muito menos às vezes olhar, né, como que a pele dela estava evoluindo, porque às vezes ela não se reconhece quem ela é. E aí, nessas minhas andanças também, eu vi que um cirurgião plástico, ele falava muito também sobre isso, que ele precisava, às vezes ele operava as pacientes dele, mostrava o antes e depois, mas via assim que a mudança era brusca, mas a pessoa não mudava internamente. E que isso eu vi que era muito mais profundo e que isso também me levou a ter várias mudanças na minha vida e que a imagem não está só ligada à nossa beleza, à nossa aparência, né? Mas quem nós somos. E aí, Elis, eu queria saber um pouquinho de você e também para você se apresentar, né? O que que a imagem impacta nesse olhar sistêmico, né? O que ela representa essa nossa imagem, como nós nos vemos. Você, né, aqui. Então, fala um pouquinho mais para nós. Então, meu nome é Elisângela, né? Elis Hassan. E eu sempre brinco, né? Que dentre as muitas funções que eu exerço, eu sou terapeuta sistêmica, né? Sim. E faço constelação familiar, enfim, trabalho com terapia sistêmica, grupos. E essa questão da imagem, de como nos vemos, é algo sempre bastante, vamos dizer, recorrente, não com esta clareza de é como nos vemos, mas com uma insatisfação consigo mesma, né? Muitas mulheres, assim, meu público, atendo homens, mulheres, mas o público de terapia, as pessoas que buscam terapia, majoritariamente, pelo menos a minha clientela, são mulheres mesmo, né? Uhum.
Então, se a gente pensar assim, quem foi, né? Quem foi a primeira pessoa que nos viu, que nos recebe nesse mundo, né? Geralmente ali, tirando os médicos, a nossa mãe, o nosso pai. E como é que nós recebemos esse olhar, né? Então, a nossa imagem, ela é construída a partir desde da nossa infância, a partir das nossas experiências vividas, do que nós recebemos, do que nós aprendemos, de como as mulheres do nosso sistema se relacionavam consigo mesmas, né, de que histórias foram vividas ali para que essa autoimagem fosse também construída, né, Gabriela? Sim, Então você imagina assim quantas histórias, por exemplo, talvez até de dor, onde a beleza era algo perigoso, por exemplo, porque uma sim, mulher bonita, ela corria um maior risco de ser assediada ou, né, de ser violentada. Então, assim, tem muitas questões muito inconscientes, muito escondidas, né, nos recônditos aí da nossa alma, para que a gente possa realmente se ver como é. Até, não sei se você já viu, tem um vídeo que por algum tempo circulou nas redes sociais e recentemente eu vi ele de novo numa publicação do Jacob Petri, uhum, que era um vídeo assim, onde as mulheres entravam uhum, numa sala e tinha aqueles que fazem autorretrato do FBI, uma pessoa bem especializada, aqueles que fazem autorretrato não, que fazem o retrato a partir de uma descrição, né? sim, E ele ficava de costa para essas mulheres, então elas entravam e se descreviam e a partir disso ele fazia o retrato, né? Só que antes de entrar nessa sala, essas mulheres elas estavam com outra pessoa, com outra mulher na sala de espera. E então, na sequência, entrava essa outra mulher e descrevia a mulher que ela tinha visto na sala de espera. E assim, é absurdamente diferente o retrato que era né, feito ali. Todas, sem exceção, né, a partir da própria autodescrição, eram retratos que muito menos as representavam e que eram muito mais, né, assim, com uma ênfase em todos os pequenos defeitos que a gente olha quando se vê no espelho. Não era uma imagem real, era uma imagem distorcida de si mesma, né? Então eu acho muito tocante isso, né? Porque a nossa a nossa imagem, a gente não pode confiar totalmente exatamente. naquilo que a gente vê, porque o nosso olhar, ele não é um olhar neutro. Ele é um olhar impregnado, né, de muitas emoções, de muitas coisas que estão, de forma geral, inconscientes em nós mesmos, né? Exatamente. Eu vi esse experimento e quando as pessoas que descreviam de fora, a fisionomia, a aparência era muito mais parecida com o que elas eram do que Exato, realmente o que elas falavam, né? E aí, exatamente. eles, muitos falam que isso é autoimagem, né? Eu chamo isso de imagem virtual, porque é quando você fecha os olhos, né? Aquela fotografia que você tem sobre você e como que ela é. Ela tá ali muitas vezes, que nem você falou, as pessoas não estão presentes, né? Não estão conscientes, mas ela tá aí, né? Ela tá presente ali e muitas pessoas às vezes nem conseguem se enxergar de frente ou quem elas são, né? E essa pesquisa que eles fizeram, né, constatou aí também que mais de 90% das mulheres, elas não se acham bonitas. E elas acham que sempre tem algo para melhorar, né? E que nem você falou ali sobre muitas vezes de se esconder. Eu já lá atrás, eu fui uma dessas pessoas. Eu me escondia, me enfeiava para não ser assediada, porque não, como que eu ia me defender? Ou às vezes, tipo, ainda até achava, meu, o que que eu fiz para essa Uhum. pessoa estar tá me assediando, né? Então a gente às vezes, eu me sentia às vezes até culpada. Então eu me tampava toda para não ter esse perigo, né? E eu vejo que isso é tão comum que quando eu falei isso, ou a falo às vezes nas redes sociais aqui, muitas mulheres se identificam porque já passaram por esse problema também, né?
Então é um problema assim que vem sendo bem desafiador e acaba que isso interfere em tudo, né, Elis? Desde a nossa vida no relacionamento, na nossa carreira, né? Quem nós somos, isso interfere em tudo, né? Fala um pouquinho mais como, né, É, você vê esse olhar. então, você falou, né, em imagem virtual, e eu digo que é uma autoimagem distorcida, vamos dizer, na minha linguagem, Isso. né, dentro da perspectiva terapêutica, assim. E quando você fala assim, né, você, por exemplo, sofreu assédios diretos, e a maior parte de nós mulheres, em algum nível, sofremos, né, assédio e mesmo abusos quando menores, quando crianças, adolescentes, né? E a gente tem que entender que um abuso ele não é necessariamente um ato consumado, né? Mas qualquer ato de violência que faz com que a criança se sinta ameaçada na sua segurança, na sua integridade, ou numa linguagem que ela não é capaz de corresponder ou de compreender, porque ela ainda não tem noção, consciência de um jogo sexual, né? Uhum. Isso acontece não só com meninas, mas com meninos também, enfim. Sim. Mas para muito além disso, também nós temos as histórias que aconteceram previamente a isso, em todo o nosso sistema. E isso hoje, né, o que se fala aí da epigenética, que é essa informação, essa bagagem que chega até nós através do sistema. Então, sim, nós carregamos, todas nós, né, muitas histórias doloridas, mas ao mesmo tempo carregamos também a força de todas essas mulheres, né? E à medida em que a gente vai reconciliando esses aspectos dentro de nós, à medida em que a gente vai compreendendo, acolhendo e tomando a força que isso, né, que chegou até nós, nós vamos reconciliando e podendo nos rever. E não há possibilidade, né, assim, de que a gente mude algo no que nós vemos se a gente não mudar algo dentro de nós. Porque não é o olho que enxerga, né? Não é através dos olhos, ah, mas meus olhos estão vendo, é através de como eu me sinto em relação àquilo que eu estou vendo, é o significado que a gente dá. Então tudo Exato. se trata, né, de como eu vejo o mundo. Isso e a gente percebe, né, Gabi, que as mulheres que mulheres, porque estamos falando de mulheres, né, mas as mulheres que são extremamente críticas consigo mesma, consequentemente, são extremamente críticas com o mundo à sua volta, né? Exatamente. Porque não tem nada acontecendo fora. Tá, tá sempre tudo acontecendo aqui dentro, né? Então, nós temos aí esses perfis, né, padrões de como nós entendemos o mundo desde criança, de como nós recebemos do ambiente em que fomos criados, das consígnias que a gente ouviu ao longo da vida, né? Eu sempre falo que a primeira vez que eu pintei a minha unha de vermelho, tá escura a minha imagem, né, mas eu não consigo clarear ela, porque eu tô no quarto de hotel, eu não posso virar para outro lado. Não, não tem Então, problema. a primeira vez que eu pintei minha unha de vermelho, eu já tinha 33 anos, porque isso não era uma permissão, vamos dizer, dentro do meu sistema, não era um hábito, né? Então eram coisas assim que você ouve desde pequena, não, né? Não pode, isso é feio, nossa, aquelas pessoas, aquelas mulheres. E esse olhar, não como uma crítica, mas como um entendimento de visão de mundo, que foi como esse sistema sobreviveu, como as mulheres desse sistema sobreviveram, né? Como a vida chegou até mim. Então eu preciso reconciliar. Primeiro, num primeiro momento, é natural que venham críticas, ah, mas então isso não é para achar culpados, é para a gente compreender e acolher com muita amorosidade. Mas a partir dessa compreensão, como eu posso fazer diferente? Né? Hoje minha mãe olha e fala, nossa, que linda, filha, ai, como tu é linda, nossa, como tu fica linda com essa. Então não tinha a ver com ela, né? Também ali vinham dores que eram carregadas, ela não se permitiu isso, e talvez isso não fosse importante para ela. Mas a gente vai, no processo evolutivo dentro do nosso sistema familiar, nós vamos transgredir. Exato. Transgredir com amor, porque é preciso que hajam transgressões para haver evolução. Mas essa transgressão, quando ela é feita com amor, ela é evolução. Quando ela é feita com, eu vou mostrar como é que se faz, pelo contrário, ela gera muitas dores, né, na nossa própria vida até que a gente reconcilie. Então, todo o processo começa com reconciliação, né? Exato. Então, reconciliando internamente, aí sim, quando eu olho para aquele espelho, o que eu vejo ali, eu vejo para muito além.
né? Das pequenas imperfeições, perfeitas imperfeições que temos como humanos, como seres humanos, e a gente até tem, né, aqueles programas que mostram assim que se nós fôssemos exatamente simétricos e perfeitos, como seria muito diferente, né? Então a assimetria e tudo mais, isso faz parte do contexto do equilíbrio que precisa para que a gente se manifeste aqui, né? E para muito além desse olhar com os detalhes estéticos, né? Tá a nossa história, sabe? Né? Eu tenho aqui umas cicatrizes, umas manchinhas de quando eu tive catapora. Eu tenho aqui umas manchinhas de quando eu sofri um acidente de carro. Isso faz parte da minha história. Como eu olho para isso, né? E isso em todos os níveis, né? Eu estou usando esses pequenos exemplos, mas assim, tudo o que nós mostramos no nosso corpo são parte do que a gente viveu na nossa história, né, Gabi? Isso é muito importante, Elis. Eu vi até que a Ana escreveu aqui, ou era feio se achar bonito, exatamente. Que lindo não Exato. se é. E que lindo não é achar culpados, mas se reconciliar com isso. Exatamente. É isso mesmo, você fazer as pazes. E tem algo aqui bem interessante. Eu tenho uma mentorada que ela tem uma cicatriz no rosto. E aquela cicatriz, até hoje, estava definindo quem ela era. Uhum. E ela achava só defeitos, porque ela tem aquela cicatriz, que ela sofreu um acidente e tal. E eu comecei a conversar com ela e eu falei assim, começa de olhar por outro ponto de vista. Tipo, essa cicatriz, ela faz parte da sua história. É uma história que você tem para contar que você o quê? Nesse momento você ganhou a vida novamente, né? Então ela faz parte de você. Começa a olhar com um outro olhar e não que ela está sendo feia e que você não consegue se ver no espelho, mas quem você se tornou e o que ela levou a você a ser hoje essa pessoa. E ela falou: Nossa, nunca tinha pensado por esse ponto de vista. E aquilo tava interferindo em tudo, porque ela até falou assim: ela ia andar de ônibus, ela até mandava pro marido dela: Nossa, ó, o motorista do ônibus tem a cicatriz igual a minha. Então, tipo, ela ficava tentando achar coisas para tipo, tem mais pessoas que são iguais a mim, né? Uhum. Para então a gente pertencer, porque que nem você falou aqui, eu falo que a gente cria uma imagem de perfeição. E essa imagem de perfeição, às vezes, ela pode ser negativa. Por quê? Porque você, às vezes, sendo bonita, você vai lá e se enfeia para você pertencer àquele lugar. Né, para você não ser assediada ou até para você pertencer para aquele trabalho, porque às vezes tu atende e tu tem a crença que você vai atender homens, então você precisa se portar diferente, ou que tu tem que aparentar às vezes ser mais velha, e a gente tenta sempre se encaixar nos ambientes, ou nos locais, ou nos lugares, ou na sociedade, e acaba que muitas vezes a gente não sabe quem nós somos, né? E que nem você falou, esse negócio da unha é muito forte, Elis. Eu também lembro disso, que jamais podia pintar de vermelho, porque era as Uhum. piriguetes, né? Na época. E até esses dias eu achei engraçado, porque a minha filha veio sempre pintando as minhas unhas de vermelho e ela veio com um rosa mais evidente para pintar. E o meu marido olhou e falou assim: não. Daí falou assim: isso é de piriguete, mas é o que é um caminho neural que está instalado lá. Uhum. Aí ela perguntou o que é. Eu tive que contornar, explicar, né? O que era. Uma menina de 7 anos, eu pintei a unha dela e depois eu passei, né? Ficou linda. E daí ela foi até mostrar, ó, não é unha mais de piriguete, mas já estava criando um caminho ali, uma imagem, e você sem querer, às vezes, falou, né, sem pensar, porque aquilo já foi implementado. Mas é que nem você falou, a minha unha hoje vermelha, minha mãe olha e me acha linda e maravilhosa. Eu tinha também esse problema com a vestimenta. A minha mãe, ela sempre me falava assim: a roupa é só pro final de semana ou só Uhum. para ir na igreja. Tem uma roupa boa, então tu usa e deixa a roupa boa guardada. Meu, e aquilo me deixava muito brava, porque às vezes a roupa ficava velha, daí quando ficava velha eu podia usar, né? E aí eu falei, eu sempre me falava, quando eu ser adulta, eu vou me vestir do jeito que eu quero.
E às vezes a minha mãe, ela vem passear aqui, e no começo, quando eu comecei a mudar o meu estilo, ela falava assim: ah, mas você podia se vestir um pouquinho mais simples, né? Porque para sair. E eu falava: não, é o meu estilo é esse. E o que que é? Aí ela se arrumava também, né? Pra sair junto comigo e depois ela veio me agradecer, falar muito obrigada, assim pelo menos eu uso as minhas roupas, né? Então, como que isso a imagem vai interferindo? Mas não a gente se colocar de vítima perante a isso, né? Porque eles deram o que eles puderam de melhor para nós. Mas a gente, que nem você falou, reconciliar com tudo isso e falar o que que eu posso fazer daqui para frente diferente, né? Inclusive, né, Gabi, poder agradecer, porque assim eram outros tempos, as coisas eram muito mais difíceis mesmo de se conquistar, as coisas eram muito mais caras, né? Sobretudo muitas de nós que viemos, como o meu caso, de uma família que não tinha muitas posses financeiras, então assim as coisas eram difíceis de conquistar. Então a gente reconhecer e agradecer isso. E aí quando você fala do pertencimento, que é uma das ordens do amor, né? Essa lealdade inconsciente ao nosso sistema, ela se dá justamente porque foi assim que a vida chegou até nós, né? Então, nós temos lealdades ocultas, porque aqui nós estamos falando do que a gente até tem consciência, do que as nossas mães, né, falaram, viveram, nos transmitiram, as nossas avós, mas tem muitas coisas que estão num nível tão inconsciente nesse sistema familiar, nessa nossa herança epigenética, né, de dores e de coisas vividas, que a gente não sabe conscientemente. E a gente assume, às vezes, comportamentos e formas, né, e visões de mundo que não são exatamente as nossas por experiências vividas ou passadas, mas que estão nessa nossa carga, vamos dizer, transgeracional A também, gente leva até 7 gerações, né? né? Carrega, né? Então, assim, trazer, por isso que autoconhecimento, autoconsciência é tudo, né? E a forma como nós nos vemos, como nós temos, digamos, esse olhar para uma autoimagem, né, mais distorcida, à medida em que nós nos enxergamos dessa forma, nós nos comportamos no mundo de um jeito a não nos respeitarmos, impormos os nossos limites, né? Porque aí, assim, trazendo justamente para essa questão, mas o que que isso implica, né, no nosso comportamento diante da vida, porque essa autoimagem faz com que a gente, digamos assim, permita, não permita, estabeleça limites, como nós nos vemos de forma distorcida, nós permitimos que certas coisas nos cheguem ou nos tratem de alguma forma, porque assim, nós somos tratados do jeito que nós acreditamos que merecemos ser tratados, né? Sim. Então nós somos vistos do jeito que nós nos vemos, nós somos, então tudo está realmente aqui dentro, né? Então esse olhar para essa nossa autoimagem diz muito a respeito do que a gente acredita que merece também da vida, do mundo, das relações, sabe? Isso é muito importante, Liz. E você entrou aqui, que eu até coloquei lá o poder da imagem e a Uhum. carreira, né? Eu até não coloquei aqui, agora que eu vi que eu não fixei. E ontem, até eu conversando com o meu esposo, a gente teve um entendimento, assim, porque a gente veio de uma geração que era muito do fazer, né? Então a gente às vezes, não sei quem tá ali do outro lado, mas eu ouvi assim: ah, porque você precisa estudar para ser alguém na vida, Uhum. né? Porque assim, muitas vezes, que nem meus pais, eles não tiveram esse estudo. Então, porque eles, né, foi tudo muito mais sofrido, então eles achavam que o estudo ia ser uma coisa que ia. Tipo, meu pai me falava assim: ah, se você tem estudo, isso ninguém te tira e você nunca vai passar fome, né? E aí entra um porém, porque é isso que fica guardado no inconsciente. Isso faz pouco tempo que eu até descobri. E daí, como eu já não exercia mais a minha profissão, quem eu sou? E aí que entrou esse dilema, né? De eu também estudar mais profundo sobre isso. Porque daí, muitas vezes, quando você chega aqui e fala: ah, quem você é? A gente geralmente fala: ah, eu sou dentista, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que a profissão, ela não define quem você é. E muitas vezes a gente já vai falando que é isso, né?
E aí eu vi que a gente veio de uma geração que falava que você tinha que fazer, faz isso para você ter aquilo, né? E não nos ensinaram muitas vezes quem você é, qual é o valor que você tem. Fala um pouquinho ali sobre isso no teu olhar. Então, eu gosto de falar sobre isso assim. Você sabia que nós somos uma improbabilidade do universo? Que a chance para que a gente exista é uma em 400 trilhões de chances. Tem matemático que calcula essas coisas, né? Tem um povo aí que faz esses cálculos. Sim. Uma em 400 trilhões de possibilidades para que a gente existisse. Então nós somos seres únicos em todo esse universo, não tem nada igual a gente, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma religião como, não levanto bandeira religiosa, mas eu sou uma pessoa extremamente conectada com a espiritualidade. Então eu acredito que há uma perfeição tão grandiosa em tudo que é criado, em tudo que é feito. E se eu sou essa improbabilidade e eu estou aqui, eu tenho valor simplesmente por existir, por ser quem eu sou, do jeito que eu sou, porque eu sou única. Então eu não posso querer ser igual a ninguém e ninguém vai ser igual a mim. Então é essa beleza, é essa exclusividade de quem eu sou que eu venho manifestar e reconhecer isso, que eu tenho valor simplesmente por, por estar aqui, por existir, é tudo que a gente precisa, né? E a partir disso, todos os dons, os talentos que eu posso, né, desenvolver, tudo aquilo que aí sim, quando eu olho então para o meu sistema de pertencimento, de onde eu vim, para além das histórias, mas eu posso olhar para que recursos eu recebi desse sistema, né? Para qual a força, quais os recursos que cada geração foi usando para poder levar a vida adiante. E aí eu me preencho desses recursos. E eu não vou fazer igual a ninguém também. Então, quando a gente fala assim, às vezes, né? Mas receber tudo aquilo que veio do jeito que veio, as pessoas às vezes têm medo. Mas então quer dizer que eu vou ter um destino igual? Não, muito pelo contrário. É como se a gente recebesse uns baús cheios de materiais, de pinturas, de lápis, de pincéis, né? E aí a gente olha para trás, de repente eu olho para a tela da vida lá, da minha mãe, dos meus avós, e eu digo, mas eu não quero essa tela da vida. Só que o que eu preciso entender é que eu estou com os materiais disponíveis para fazer a minha tela da vida, do meu jeito, com os meus talentos, com justamente essa coisa única que a gente vem manifestar, sabe, Gabi? Então, assim, todos nós aqui viemos de um pai e de uma mãe, né? Então, nós somos essa misturinha inseparável de pai e mãe. Cada célula do nosso corpo traz esse registro. Mas além desses 50-50, 50% de cada um, nós somos algo mais, que é um talento único nosso que a gente vem manifestar aqui. Só que para a gente poder, então, se apropriar e manifestar, eu preciso reconciliar com o meu sistema, com o meu sistema de origem, com de onde eu vim. E aí eu posso, assim, então, brilhar a minha luz, que é a única e exclusiva. Então, para mim, quando eu falo quem eu sou, eu penso isso, eu sou um ser único nesse universo. E Que tenho algo único para manifestar e compartilhar com o mundo. Você é um ser único, então cada um de nós é um milagre. Né? Então, assim, exatamente. É exatamente isso. E eu até esqueci aqui, só falando um pouquinho antes, me pediram se a live ia ficar gravada. Eu ia colocar até um desafio aqui e eu acabei esquecendo, né? Mas eu ia falar aqui um número, se tivesse 6, então eu já vi que já teve 6, então a live vai ficar gravada, viu? Para depois vocês entrarem e verem, né, que esse conteúdo é muito importante. E é exatamente isso, Elis. Tipo, cada um vai calçar os seus sapatos, né? E a gente sempre é acostumado, às vezes, olhar que a grama do outro é mais verde, porque é isso, é aquilo. Mas calça os seus sapatos e vai, porque cada um é único, né? Então você tá aqui para escrever ou pintar essa tela da vida. E agradecer por tudo que passou, honrar, uhum, porque se a gente vai ficar só querendo ver coisa, a gente vai se achar muitas vezes de vítima, e quando você se coloca de vítima, você perde todo o seu poder. Porque exatamente. a vítima só funciona na mão de outras pessoas, Uhum. né? E A aí vítima que. já não tem mais escolha, a vítima já escolheu um lugar, que é o de entregar o seu poder para os outros, né? Exatamente, exatamente. E aí, Elise, eu queria até
complementar isso que eu falei, né? Que muitas vezes, então, como a pessoa ela não sabe, ela acha que ela só precisa fazer e muitas vezes se torna até workaholic, né? De só querer Uhum. trabalhar, porque, tipo assim, sempre vai buscar algo externo e que nem você falou, tá tudo dentro de nós. E aí, muitas vezes, ela não sabe qual é o seu valor, né? Quem ela realmente é. E quando ela não sabe quem ela realmente é, ela vai buscar no que ela faz. E quando ela ainda não se acha, né, no que ela faz, e ela não se reconhece, ela vai por quê? Ela quer mostrar o que ela tem, né? E aí que entra, às vezes, sei lá, querer andar com um carro, às vezes, que não pode, usar uma bolsa que, né, ou, né, de marca, enfim. Por que não? Aí a pessoa vai me olhar porque eu uso isso e ela vai me dar valor. Mas é que nem você falou, é você olhar para dentro e falar quem eu sou de verdade, né? É até um exercício que a gente faz com a nossa filha, de perguntar quem ela é, né? Então toda noite ela começa a falar: "Ah, eu sou bonita, eu sou cheirosa, eu sou inteligente, eu sou capaz". Por quê? Porque esses valores que vão definir quem ela é. E no futuro, ela não vai precisar, às vezes, ter, vamos dizer, já começa agora, né? Porque com os 7 anos ali começa a já entender as coisas, que começa de ver palavrões na escola, enfim, né? Mas aí ela sabendo quem a gente é muito mais fácil da gente se proteger e de ver essa nossa imagem não mais Uhum. distorcida, né? Mas de quais são os seus valores realmente, o que que você tem, né? O que que você é, porque daí o que você tem é consequência, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, porque muitas pessoas confundem esse negócio de ser e de fazer, né? Então, Uhum. acha que ela vai ser definida por que ela faz, e ela muitas vezes não enxerga esse real valor que ela tem. É, a confusão entre o ser e o fazer, o ser e o ter, né? Que nada disso nos define, né? Porque até se você é uma pessoa que, vou usar, né, um exemplo, para mim, espiritualidade é um dos valores muito fundamentais, né? O que quer que eu faça nesse sentido, ninguém pode tirar isso de mim. Agora, aquilo que eu fizer em direção ao ter, eu posso ter, e ter é muito bom, não tem, né? Mas é a Não tem partir nada de de um lugar. errado, Não, né? não, muito pelo contrário. É maravilhoso. A gente vem no mundo físico para experimentar toda essa experiência rica que é do mundo material, né? Então a gente não faz, não tem nenhum benefício para a própria contribuição social você achar que ter é ruim. As pessoas que podem transbordar e também o ter, elas podem contribuir consequentemente muito mais, né? Mas qualquer coisa que eu tenha fisicamente pode ser tirada de mim. Qualquer coisa. Um carro, uma casa, né? A gente viu aí tragédias no Rio Grande do Sul. Tudo isso pode ser tirado. Aquilo que eu cultivo no meu ser, isso não é tirado. Isso é valor para a alma, né? Então tudo que eu aprendo, tudo que eu posso, né, construir como valor interno para quem eu sou, isso de fato é o que é meu, né? Porque inclusive Exato. essa capinha, essa vestimenta aqui do meu corpo, um dia vai ficar aqui nesse plano, né? E o que fica é as memórias, aquilo, as coisas boas que eu fiz, é o que as pessoas vão lembrar, né? O que eu transbordei, ou as coisas ruins também podem ser lembradas. Então, como é que eu quero ser lembrada? Quem eu sou? É sobre isso, né, Gabi? Exatamente, é exatamente isso. É como que você quer ser lembrada, isso é muito forte, né? É como se você aqui até passa um filme, porque, tipo, imagine o seu último dia, né? Como que seria, o que você visualiza das pessoas falando sobre você? Uhum. Porque muitas vezes a gente está correndo atrás de coisas que não fazem sentido,
Só que aqui, aí tem uma leve confusão, né? Porque daí fala assim, ah, mas daí então não pode ser uma pessoa rica. Claro que pode, deve, né? Hum, Tem um mentor meu que ele fala, você vem aqui para se sujar de vida, né? A vida é a abundância, você tem que aproveitar os momentos. Mas também você tem que saber quem você é em essência, uhum. né? Exatamente, a forma da essência que fica lembrada, que nem a Ana falou aqui. Então, é isso que você tem que lembrar. E quando você sabe desse valor de quem você é, você começa a criar uma imagem também de mais autoconfiança, né? Que você, porque a mulher, querendo ou não, às vezes ela tem um pouquinho que falta essa insegurança, né? Essa incapacidade dela, às vezes, não achar que é boa o suficiente, porque, querendo ou não, a gente exerce vários papéis, né? É mãe, é né, esposa, aí você tem um lar, você né, tem um negócio, né? Você tem então, tem várias coisas e a gente acaba que, às vezes, né, nesse bolo todo, a gente acaba esquecendo, se a gente não tem bem definido, né, quem nós somos e qual a imagem que nós queremos ter sobre Uhum. nós, né? Porque eu falo que a imagem, ela, assim, não é só dessa também da gente se ver no espelho, mas a gente vai criando na nossa vida também imagens virtuais sobre as coisas também. Então a gente cria sobre relacionamentos, né? A gente Uhum. cria sobre a nossa carreira, o nosso trabalho, sobre o que é riqueza. Então a gente vai criando essas imagens virtuais e acaba que ela vai definindo a nossa vida também, né? São as histórias que a gente conta. Exatamente isso. E a gente conta histórias, tudo são histórias, né? A gente conta histórias o tempo todo. Então, quando acontece um processo esse processo de reconciliação, e eu posso ressignificar acontecimentos que de fato foram dolorosos para o meu sistema, para mim, mas quando eu ressignifico isso aqui dentro, eu passo a contar essa história de um outro jeito. Então, eu sempre faço uma brincadeira assim: dá para mudar o passado, Gabi? Não. E se eu te disser que o que que é o passado para você? Não é como você conta e vê as coisas? A gente não Sim. muda os fatos reais, mas o que a gente conta não são os fatos reais, compreende? Se nós pusermos assim, diante de uma situação, pessoas que não estão se falando, vendo a mesma situação e você ouvir elas em diferentes contextos separadamente, às vezes você vai ter a sensação de que elas estão contando histórias diferentes, concorda? Porque Sim. cada uma vai ter uma perspectiva a partir daquilo que ela está vendo, a partir do ângulo, inclusive, que ela está vendo. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? A partir das próprias experiências pessoais, de qual é a visão de mundo dela, de como ela se sente em relação àquilo, né? Das experiências que ela já teve em relação àquilo que ela está vendo. Então, sabe, a gente tá impregnado desse monte de coisas, né? Portanto, eu digo assim que o passado dentro de mim eu posso mudar, porque esse passado, que são as histórias que eu conto, se eu faço uma integração, uma reconciliação aqui dentro, eu passo a contar de um jeito diferente. Portanto, se eu de fato mudei aqui, eu mudo como eu me relaciono com esses acontecimentos. Então, muda o passado dentro de mim. E aquilo que antes provocava uma dor, uma mágoa, uma contração, de repente é uma outra história. Compreende? Sim. Então é sobre isso, sabe? Por isso que tá tudo dentro, né? E mesmo histórias difíceis ou de questões reais que aconteceram no nosso sistema, como guerras, violências, mortes, né? Mas quando eu também olho isso a partir de um olhar, tudo isso foi necessário para que a vida chegasse até mim, eu passo a ter um nível de compreensão de não querer desejar que nada fosse diferente, porque se um tantinho assim fosse diferente, eu não chegaria aqui. Por isso que nós somos essa improbabilidade desse universo de infinitas possibilidades. Nós somos uma improbabilidade, então nós somos uma preciosidade, porque tudo que aconteceu do jeito que foi o que foi necessário para chegar até aqui, né? Tudo o que tu viveu na tua história para que a tua filha existisse, chegasse e vivesse, né? Então,
Eu tenho histórias no meu sistema familiar, né, de tias-avós que foram estupradas. Uma delas teve um filho, esse filho nasceu, foi dado para adoção. Essa vida, ela tem um valor inestimável. É uma situação de violência? É. Deve ter sido, né, algo assim que marcou, obviamente, que mudou o destino de toda aquela família, né, dos irmãos da minha avó, enfim. Mas esta vida que nasceu, esse filho dessa minha tia-avó, que foi entregue para adoção, se tornou um médico que salvava vidas e que mais tarde pôde voltar e inclusive ajudou ela financeiramente porque ela era muito pobre. Ele quis Pode. conhecer a mãe biológica, compreende? Então, quem sou eu para dizer, ai, não, mas isso não devia ter acontecido? Foi uma violência, foi um ato de dor, de fato foi. Mas quem sou eu para dizer que eu compreendo todos os meandros e o significado da vida, para dizer que isso não devia ter acontecido, porque aquela vida tem um valor único e inestimável, tanto quanto a minha, sabe? E é esse o lugar, essa perspectiva que a gente pode começar a ampliar, de olhar para o mundo com menos críticas e julgamentos, olhar para nós mesmas com menos críticas e julgamentos, né, com mais amorosidade, com mais inclusão, com mais espaços internos aqui. E aí acontece essa reconciliação, e aí acontece de que eu começo a ver as coisas todas como um grande milagre da vida. Então, aquilo que eu vejo no espelho, aquilo que eu vejo nas outras pessoas, a forma de expressão de cada uma, eu não que eu tenho que concordar com tudo, eu posso dizer isso me serve, isso não me serve. Mas também ao poder olhar para os outros, né, nas suas experimentações e reconhecer que aquilo não me serve, eu também estou aprendendo. Porque eu não teria tempo de fazer todos os experimentos nessa vida. E a gente está aqui para experimentar a vida, né? Como você falou, para Exato. experimentar a vida, para degustar a vida, né? Então nós precisamos uns dos outros, nós somos seres que precisamos, mas como é que eu vou modulando esse meu olhar para que ele seja menos crítico e mais observador, mais curioso? Que interessante, isso é diferente. Né? Isso aqui não me serve, isso não está alinhado com o que eu acredito para minha vida, para minha experiência, Não tá alinhado com os meus com valores, os né? meus valores, exato. Exatamente isso. E é fantástico essa colocação que você fez, porque é o ponto de vista mesmo, é o lado da polaridade que você quer contar a Uhum, história para, porque isso muda todo o seu tudo, jogo. muda tudo. E a gente sempre tem o costume de olhar sempre o lado pior, né? E Uhum, quando você vê o lado de uma outra forma, você vai ganhando esse poder, né? Esse poder de quem você é. E aí faz toda a diferença. Toda a é, diferença mesmo. Porque, que nem você falou ali, né? A gente não vem aqui para julgar. E eu já tinha lido, mas o dia que você chegou e falou isso, né? Alguém veio, a doutora Bárbara veio e falou assim: eu acho que sobre mim, alguma coisa, né? Aí você falou: você só enxerga o que você tem, né? uhum, E então o que, que você tem, você enxerga no outro. Se é bom, coisas boas, uhum, mas também você vai enxergar no outro os seus defeitos. Então pega que é teu uhum. e vai lá e restaura isso, né? Porque se Bateu, você. doeu, leva para casa que é teu, né? Exatamente, exatamente isso, exatamente isso. Então, quando a gente está julgando aí, presta atenção. Pega que é teu e leva para casa e ressignifica, né? Mas, Elis, o nosso papo aqui tá maravilhoso. Eu, Sim, por mim, a gente ficava já aqui. passou muito tempo, né? Eu É queria só verdade. concluir com uma frasezinha que eu anotei ontem de um livro que eu estou lendo do João Garriga, Bailando Juntos, em que Sim. fala assim: quando formos capazes de amar aquilo que somos e aceitar as coisas como elas são, e não com o apego que temos às nossas imagens mentais de como elas deveriam ser, então nós encontramos a paz. Lindo. É exatamente isso. É exatamente isso. É encontrar essa paz, né? Elis, eu quero te agradecer grandemente por ter aceitado esse convite de estar hoje aqui contribuindo, né? Muito obrigada por a sua disponibilidade de tempo. Eu sei que tu tá viajando, tem vários outros compromissos, mas você falou, não, a gente vai fazer. Sim, sim. Então, muito obrigada por ter aceitado, viu? Eu que agradeço
também esse convite amoroso e que bom que a gente pôde ter esse bate-papo tão gostoso, começar uma manhã de sexta-feira assim, né? Falando sobre Verdade. vida, né? Sobre transformação pessoal. É maravilhoso, é o meu propósito. E o meu E também está alinhado também. com o seu, né? É. Elis, obrigada. Obrigadão. Um beijo para Beijo, todo querido. mundo aí que disponibilizou o tempo de estar aqui conosco também agora. Beijos. Beijo. Tchau. Obrigada, igualmente, Sandra, para ti também. Beijão. Vou encerrar aqui.